Só quem podia transportar a arca eram os levitas. E Uzá não era levita. Davi não consulta a Deus e leva a arca do Senhor em carro de boi. Ah, pastor, mas o boi era novo, era forte, saudável, e o carro foi preparado justamente para isso. Mas deixa eu te dizer uma coisa: não é porque o povo aprova, não é porque o rei ordena, que essa é a vontade de Deus. É preciso consultar a Deus para saber a vontade dele. É preciso saber o que é que Deus quer ou como Deus quer fazer. E se ele já estabeleceu a sua palavra, a gente não pode tentar inventar alguma coisa. A gente só pode obedecer. O segredo é obedecer. Deus não abençoa aqueles que não cumprem os seus princípios. Não é porque a motivação é boa, o propósito é bom, que Deus vai abençoar, que é a vontade de Deus. Pode ser que essa não seja a vontade de Deus. Eram os levitas que deveriam carregar a arca, porque a arca representava a presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Observe que era algo tão precioso a presença de Deus, que não poderia ser levado em carro de boi, ainda que o carro de boi fosse novo, ainda que a proposta, o propósito fosse muito bom, mas não podemos quebrar as regras, os princípios. Porque se nós infringirmos a lei de Deus, a palavra de Deus, sofreremos as consequências, porque a vontade de Deus é que a obra de Deus seja feita segundo a vontade dele, como ele estabeleceu. Não é porque temos uma nova ideia, temos um propósito grandioso que Deus vai abençoar. Não. A obra de Deus precisa ser feita do jeito de Deus. Para que a obra de Deus tenha a bênção de Deus, ela precisa ser feita conforme está escrito na palavra dele. Aqui está um belo exemplo. Vamos carregar a arca em carro de boi, colocar qualquer pessoa para tomar conta. Mas quem é que pode tocar na arca? Quem é que pode se aproximar da arca? E a resposta é apenas os levitas. Uzá, meus irmãos, não era um levita, não era levita. E quando o boi pende um pouco, que a arca está prestes a cair, Uzá vai lá e empurra, segura a arca para que ela não caia. Olhando assim, a gente vai pensar: parabéns, Uzá, você fez uma boa ação, não deixou a arca cair. Mas a pergunta é: quem foi que disse que você pode tocar na arca? Você não é levita. Meus irmãos, não importa se a motivação do teu coração é boa. Não importa se o que você está fazendo é bom ou parece bom. Não importa se você está fazendo alguma coisa que está dando resultados. O que importa é bíblico. Cumpre a palavra de Deus? Ou é porque você descobriu uma nova forma de fazer? Um novo jeito de atrair pessoas? Um novo jeito de manusear a arca de Deus? Tem gente que aprendeu, irmão, a manusear a presença. Como assim, Diego? Bota um fundo musical. Pã. Abaixa a luz. Deixa aquele clima. Bota uma música de adoração que se repita várias vezes. Fala baixinho. Fala com calma. Entra na mente das pessoas. Faz com que elas se emocionem.
Prega uma teologia do afago, do coach. Fala para ela que ela é importante. Fala para ela que ela não nasceu para sofrer. E a pessoa começa a chorar, começa a se emocionar. E a gente acha que é a presença de Deus. Mas a pergunta é: Deus nos chamou para mexer com as emoções? Deus nos chamou para hipnotizar pessoas? Deus nos chamou, irmão, para revelar CPF, RG, nome? Não. Deus nos chamou para pregar a palavra. Deus nos chamou para pregar o evangelho. Não estou dizendo que usar um fundo musical é errado, que falar baixo ou luz baixa é errado. Mas quando você faz isso com o propósito de hipnotizar as pessoas, de mexer com o emocional, está errado. Porque o que você precisa é atrair a presença. Tenha coragem de atrair a presença. Davi foi chamado para tocar harpa. E enquanto tocava, Saul se acalmava e o espírito mau saía e deixava Saul. Porque Davi era alguém que carregava a presença. Sabe o que é que você precisa? Ser alguém que carrega a presença. Eu preciso atrair a presença para que as pessoas ouçam e sejam transformadas pelo evangelho. A fé vem pelo ouvir e ouvir o evangelho. E o oposto também é certo. Sem o evangelho, a fé vai embora. As pessoas passam a erguer ídolos. As pessoas passam a venerar pessoas em vez de Deus. A gente começa a olhar para o homem em vez de Deus. Mas a glória é de Deus, o poder é de Deus. É Deus quem cura, é Deus quem salva, é Deus quem batiza com o Espírito Santo. E é Ele que vai levar as pessoas para o céu através de Jesus. Os homens são instrumentos de Deus. Os homens são apenas instrumentos de Deus. Não são as técnicas, irmãos. Não são os formatos, os modelos, mas a palavra de Deus. A Bíblia vai dizer: Deus habita onde, irmão? Em um coração quebrantado e contrito, não rejeitarei. E o que quebranta o coração do homem é a palavra. Porque a Bíblia vai dizer em Jeremias: a palavra de Deus é martelo, que esmiuça a penha. Ezequiel vai dizer: eis que tirarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne. Quem é que faz isso? O Espírito Santo. O que precisamos é da presença de Deus. O que precisamos é pregar o evangelho. O que precisamos são de pessoas corajosas que invoquem a presença de Deus. Quando o sumo sacerdote ia entrar no Santo dos Santos, eles entravam com incensário. E eles mexiam o incensário para que a fumaça, o cheiro agradável ao Senhor do incenso, enchesse o Santo dos Santos. O sacerdote já não via mais nem a ponta do nariz, de tanto incenso que invadia aquele local. Quando o sumo sacerdote sumia, Deus recebia aquela adoração, aquele sacrifício, e perdoava o seu povo. Sabe o que é que nós estamos precisando nesses últimos dias? Sumir para que Deus apareça. Os homens precisam sumir para que Deus apareça. João Batista disse: eu sou uma voz que clama no deserto. Tu és o Cristo. Tu és o Salvador prometido. E João Batista disse: eu sou uma voz que clama no deserto. Eu não sou o Cristo. Mas quando Jesus aparece, ele aponta para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Por melhor que você cante, por mais abençoada que seja a tua pregação, por mais que Deus te use,
por mais unção que Deus tenha te dado, quando as pessoas olharem para você, você precisa apontar para Cristo e dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por mais que Deus seja comigo e com você, por mais que Ele nos use, precisamos dizer: eu não sou Cristo. Não é eu que curo, não é eu que salvo, não é eu que batizo, mas é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus. Davi sabia que para a presença de Deus estar no meio do povo, ele precisava assumir, ele precisava obedecer os princípios da palavra de Deus. Quando Uzá morre por tocar na arca, o texto vai dizer, no versículo 9 do capítulo 6, e temeu Davi ao Senhor. Deus, ele envergonha, Deus, ele mata, Deus, ele permite que situações ruins aconteçam, para que a terra tema, para que os homens temam, para que o povo reconheça que Deus é Deus. A Bíblia vai dizer que Deus é fogo consumidor. A Bíblia vai dizer que Deus é santo. A Bíblia vai dizer que Deus, ele é santo. E Deus às vezes permite que alguma coisa aconteça para que a terra tema ele. Quando Davi viu que Uzá morreu, ele temeu ao Senhor. Sabe o que é que nós precisamos nesses últimos dias? Temer ao Senhor. Temer a Deus. Davi sabia que ele tinha errado porque ele não consultou a Deus. Davi sabia que ele tinha errado porque ele não trouxe levitas para levar a arca. Então ele descobre que Obed-edom morava ali próximo. E ele pega a arca e leva para a casa de Obed-edom. A arca passa 3 meses na casa de Obed-edom. E o texto vai dizer, e abençoou o Senhor a Obed-edom. A bênção do Senhor não traz dores. Deus não abençoa ninguém que está vivendo contrário aos princípios da sua palavra. Deus não abençoa ninguém para se afastar dele. Deus não abençoa ninguém para que essa bênção se transforme em maldição. Davi não cumpriu a palavra de Deus e Deus matou Uzá. Mas na casa de Obed-edom, a arca foi bênção. Quer a presença de Deus? Quer ser um portador da presença de Deus? Quer que a arca de Deus esteja na tua casa? Obedeça a palavra de Deus. Cumpra a palavra de Deus e o Senhor abençoará você. E o Senhor abençoará a tua casa. Quando Davi soube que a arca de Deus não tinha matado ninguém na casa de Obed-edom, não tinha levado doença nem pobreza, ele soube que a arca tinha abençoado. Ele se alegrou porque ele soube que Deus é Deus de princípio. Então ele vai na casa de Obed-edom, pega a arca e traz para Jerusalém. E quando ele chega em Jerusalém, ele se alegra, ele jubila ao Senhor, ele exalta o nome de Deus, porque a arca de Deus entrou em Jerusalém. Nós precisamos invocar o nome do Senhor. Nós precisamos ser portadores da arca, da presença de Deus. Mas Deus só está comigo e com você quando nós cumprimos os princípios da palavra que ele estabeleceu.